Há milhares de anos, na mitologia grega, existe uma lenda sobre o rei Lycaon, um governante tão cruel que cometeu um ato terrível de canibalismo. Em uma demonstração arrepiante de crueldade, Lycaon tentou enganar Zeus, oferecendo-lhe um banquete macabro, mostrando seu lado mais perverso. Indignado com a indecência e com os atos selvagens do rei, Zeus puniu Lycaon de uma forma dramática, transformando-o em um lobo poderoso. Essa transformação lendária deu origem ao mito duradouro da licantropia, a maldição que faz seres humanos se transformarem em lobos. Quer descobrir toda a história fascinante por trás do destino brutal de Lycaon e da ira de Zeus? Mergulhe fundo nessa mitologia antiga e revele as origens sombrias da lenda do lobisomem. Lembro de estar no grande salão do meu palácio, enquanto a escuridão tomava tudo ao nosso redor. O ar estava pesado de ansiedade. A desconfiança e o medo se espalhavam entre nós, mas nada nos preparou para a fúria divina que estava por vir. Eu era apenas um espectador, sobrecarregado pelo caos crescente que dominava a Grécia. Lycaon, rei da Arcádia, já era conhecido há muito tempo por sua arrogância e desprezo pelos deuses. Seu orgulho o fez esquecer seu lugar entre os mortais e as leis divinas, e sua última crueldade acabou de destruir o pouco que ainda restava do nosso respeito por ele. Numa noite, ele arquitetou um plano terrível: servir a Zeus uma refeição feita com carne humana, acreditando que esse sacrilégio divertiria os deuses e testaria seu poder. Eu senti um calafrio ao pensar nisso, sabendo que atos tão vis nunca podem ser escondidos dos olhos divinos. Zeus, o poderoso rei dos deuses, desceu do Olimpo para presenciar de perto a barbárie. Sua ira foi instantânea e furiosa. No instante em que a festa começou, já sentia a fúria divina se formando, como uma tempestade prestes a explodir. A voz de Zeus ressoou como trovão por toda a terra, condenando o ato malévolo de Lycaon. Seus olhos queimavam com a justiça divina. Lycaon, cheio de arrogância, achava que podia enganar os deuses, e eu sabia que esse seria um erro que lhe custaria caro. Sem misericórdia, Zeus transformou Lycaon em um lobo, uma fera dominada pelos instintos primários e pela fome. Eu cheguei a ver o chão tremer enquanto a maldição se consolidava, deixando para trás um homem condenado a vagar como uma criatura da noite. Minha vista testemunhou a transformação de Lycaon em um espetáculo terrível. Seu rosto se retorceu de dor, pelos cresceram por todo o corpo e suas mãos se transformaram em garras. Uma criatura que nasceu da raiva e do castigo, e não da misericórdia divina ou da razão humana. Eu senti um medo profundo junto com uma pena enorme. Aquilo não era uma criatura comum, era uma prova viva da ira divina e das consequências de desafiar os deuses. Fiquei me perguntando se a alma dele estaria perdida para sempre naquela forma selvagem. A partir daquele dia, começaram a circular histórias sobre a transformação amaldiçoada de Lycaon, um rei que virou monstro. E a noite acabou revelando a escuridão que existe dentro da humanidade. A lenda da licantropia nasceu do castigo divino e do medo. O povo temia a sombra do lobo, sussurrando sobre as noites em que a lua revelava criaturas de lenda à caça, amaldiçoadas como Lycaon foi. Eu costumava me perguntar se a fera que existe dentro de cada um de nós poderia despertar nas circunstâncias certas ou nas erradas. No meu coração, guardo a lembrança daquela noite divina, com uma mistura de admiração e medo. A justiça dos deuses é rápida e terrível quando sua ira é despertada. Percebi que alguns pecados deixam marcas que ninguém consegue apagar, gravadas na própria forma das criaturas. Embora muitas histórias retratem Lycaon como vilão, eu vejo na sua maldição um alerta: orgulho e crueldade atraem punições divinas. Nenhum mortal deve atravessar fronteiras sagradas, pois corre o risco de se tornar algo muito pior do que a morte. Ao longo dos séculos, o mito permaneceu, sussurrando pelas vilas gregas e nos lembrando da linha tênue entre homem e besta. Carrego essa lembrança comigo, sabendo que a ira divina pode transformar até mesmo um rei numa pesadelo de pelos e presas. Às vezes, no silêncio da madrugada, sinto um calafrio de medo ao lembrar da maldição de Lycaon. Será que aquela criatura monstruosa nos ensinou a sermos humildes? Ou será que ela deu origem a uma lenda que os humanos se agarram para domar seus medos mais primitivos?
A história de Licaon não sai da minha cabeça, um símbolo eterno da vaidade humana sendo punida pelo poder divino. Fico me perguntando, será que, em algum cantinho escuro do mundo, a maldição ainda paira nas sombras, esperando para se despertar novamente? Na minha época, eu aprendi que a ira divina é como um espelho, um lembrete eterno de que nenhuma ação humana passa despercebida, e que alguns pecados podem transformar a alma em algo irreconhecível, uma criatura nascida da vingança divina. Agora, ao pensar naquela noite, vejo como o mito moldou nossos medos, nossas histórias e a compreensão sobre a justiça divina. A punição de Licaon virou um aviso: respeite os deuses, ou então enfrente uma existência amaldiçoada. Essa viagem me deixou com um profundo respeito pela ordem divina e um medo da arrogância. A lenda de Licaon nos lembra que mesmo reis estão sujeitos à ira dos deuses, podendo transformar homens em monstros nas sombras da história.